Olá pessoal, bem-vindos à nossa live sobre o que não te contaram sobre o mensalão. Para você entender a corrupção no Brasil, você tem que entender três grandes esquemas que aconteceram ao longo de 3 décadas. O primeiro esquema na década de 90, que foi o caso Anões do Orçamento. O segundo grande esquema na década dos anos 2000, que foi o esquema do mensalão. E o terceiro nos anos 2010, nessa última década, que foi o caso do Petrolão, o caso da Lava Jato. Para conversar sobre isso, a gente vai ter uma convidada especial, que é a Luciana Alberto. A Luciana Alberto, que deve estar entrando aqui a qualquer momento, que é líder do Vem Pra Rua, porta-voz do Vem Pra Rua. Vai ser É muito importante de falar sobre isso, especialmente agora nesse ano eleitoral e nessa corrida para o segundo turno, inclusive porque o Tribunal Superior Eleitoral mandou tirar alguns posts sobre o mensalão. Então a gente precisa explicar o que é o mensalão. Pense que as pessoas que têm 30 anos de idade agora, quando começou o mensalão, elas tinham 13 anos de idade. Então, muitas pessoas jovens, inclusive potenciais eleitores, não entendem o que foram esses esquemas, a gravidade desses esquemas, e por isso é importante a gente estar conversando sobre isso. Eu estou aqui aguardando a entrada da Luciana, do Vem Pra Rua. A qualquer instante ela vai se juntar a nós para a gente conversar sobre o que nunca te contaram sobre o mensalão. Vamos lá, aceitar de novo aqui. Excelente, Lu, bem-vinda! Tudo bem, obrigada, tudo bom? Obrigada, bom demais, boa noite para todos que estão aqui nos ouvindo. E legal. Obrigada pelo convite, é um prazer compartilhar com você um assunto tão importante, até porque eu entrei e você estava justamente falando do tempo que transcorreu e como parte de uma geração não teve acesso a essas informações que acabam se perdendo no tempo por quando a gente deixa de falar, né, de comentar, e um caso tão relevante para o país, como foi o caso do mensalão, que hoje a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema. Então, assim, Lu, eu estou até com o flip chart aqui, ó, descolei, eu estou na Associação Comercial aqui de Cianorte, eu estou viajando ao Paraná para agradecer as pessoas. Eu aprendi com o meu mestre, com Jesus, em Lucas 17, que ele curou 10 pessoas, só uma voltou para agradecer. Eu estou voltando para agradecer em todos os lugares por onde eu passei. Mas eu estou sempre tirando um tempo especial agora para estar falando sobre esse assunto, que foi o segundo assunto mais comentado do primeiro turno e tem tudo para ser o assunto mais comentado agora do segundo turno. Então é um assunto que eu quero que as pessoas entendam para elas poderem tomar a sua decisão de modo informado. A pessoa pode escolher... eu tenho minha opinião, mas a gente está aqui agora para falar tecnicamente de corrupção, falar tecnicamente o que foi o mensalão, para as pessoas entenderem e poderem tomar decisões informadas. E a Luciana representa o movimento Vem Pra Rua, que sempre esteve do lado do combate à corrupção, sempre esteve apoiando a Lava Jato ao longo de toda a história. A Luciana é a protagonista. Se você não segue ainda ela, o Vem Pra Rua, entra aí, segue ela, segue o Vem Pra Rua. E eu estava dizendo, Luciana, que para as pessoas entenderem a corrupção no Brasil, preciso entender 3 grandes escândalos. Primeiro, Anões do Orçamento, década de 90. Segundo, Mensalão. E, terceiro lugar, Petrolão. Mensalão, década dos anos 2000. E depois, Petrolão, nos anos 2010, né? Nessa última década. E precisa entender o que foi o caso, como é que foi processado e quais foram ou não foram os resultados. E eu vou passar aqui para vocês, no flip chart, com a minha letra ruim. Não é de médico, mas é ruim, mas eu vou fazer um desenho para explicar. Não vai ser um PowerPoint, Lu, mas vai ser um desenho para explicar o que foi o mensalão. É interessante a gente lembrar que ele começou, né, logo que o Lula assumiu o seu primeiro mandato. Então, Exato. Já veio bem organizado, a gente vai entrar um pouquinho nisso, como ele já veio estruturado. E eu considero o caso do mensalão a maior operação de corrupção de grande estrutura, que foi muito bem pensada, que foi muito bem projetada para que a corrupção ali se instalasse dentro do Congresso Nacional. Então, legal. Eu acho que é legal, relevante Lu. também por isso. Com certeza. Esse esquema, o mensalão, ele foi um esquema que veio à tona em maio de 2005, quando foi flagrado. Veio à tona um vídeo de um diretor dos Correios, o Maurício Marinho, ele recebendo propinas no valor de R$3.000 em empresários que tinham interesse em contratos com aquela estatal. Houve um vídeo que veio à tona, que foi divulgado, aí começou o grande escândalo em relação a essa propina que estava sendo recebida em relação aos Correios.
E nesse vídeo, esse diretor, que ele era um indicado político de um partido político, era um indicado político do PTB, esse diretor, ele deixava entender que uma parte dos subornos ia para o partido político. E ele ainda deixava entender que esse mesmo partido político adotava essa prática em outros órgãos públicos, não só como os Correios, onde ele estava, mas como a Infraero, a Eletronorte e a Petrobras. Gente, Petrobras... O Banco do Brasil, os fundos do Banco do Brasil também entraram no mensalão. Isso. E depois a gente vai descobrir que o mesmo esquema estava rodando na Petrobras e nos outros órgãos. Mas agora, naquele momento, veio à tona esse caso dos Correios, com esse diretor falando que existiria o esquema também em outras áreas, o que não foi objeto de aprofundamento naquela oportunidade, mas depois a Lava Jato veio a revelar que era o que estava rolando solto em vários outros órgãos públicos. E, em seguida, começou uma investigação parlamentar. E aí um dos parlamentares investigados, o Roberto Jefferson, ele decidiu abrir a boca, falar publicamente, e ele afirmou que as indicações políticas sempre tiveram por objetivo arrecadar valores para campanhas eleitorais. E ele ainda acrescentou que esse esquema não estava limitado aos Correios. O Roberto Jefferson, ele desmembrou esse esquema em 2 esquemas. Ele deu 2 nomes para o esquema. Ele chamou o primeiro esquema de indicações políticas para arrecadação de recursos de fábricas de dinheiro. E ele chamou um segundo esquema, que era o esquema de pagar propinas para parlamentares votarem de acordo com os interesses do governo, de esquema do mensalão. Então veja que um protagonista lá do esquema do mensalão, nas suas falas parlamentares, ele desmembrou e sistematizou esse grande esquema que foi o mensalão em 2 esquemas distintos. O primeiro, que era o esquema de geração de recursos, propinas, corrupção, a partir de indicações políticas para cargos públicos, que foi depois o que a Lava Jato revelou que acontecia, um loteamento de órgãos públicos para gerar recursos ilícitos. E um segundo esquema em que parte desse dinheiro, até mesmo das propinas geradas, parte do dinheiro desviado, era usado num segundo tipo de corrupção, que era o pagamento de mesadas para parlamentares, para que eles votassem de acordo com os interesses de governo, comprando as votações. Aí, essa investigação avançou e em março de 2006, o Procurador-Geral da República ofereceu uma acusação criminal, o que a gente chama de denúncia, perante o Supremo Tribunal Federal, contra 40 pessoas, em razão desse esquema do mensalão. E nessa denúncia, ele descreve o esquema. E ele fala, olha, existiam 3 núcleos criminosos. 3 núcleos criminosos. O primeiro núcleo era o núcleo político-partidário. E tinha integrantes nesse núcleo político-partidário de 5 partidos. Eram os partidos PP, PT e PMDB, que depois apareceram na Petrobras, no Petrolão, e também o PL e o PTB. E esse núcleo tinha como mentor, segundo o Procurador-Geral da República, o José Dirceu, que era ministro-chefe da Casa Civil naquela época. Além desse núcleo político-partidário, que era quem comandava o esquema, existiriam outros 2 núcleos. O segundo núcleo era o núcleo publicitário, em que empresas de publicidade superfaturavam contratos com o governo, inflando o que elas tinham que receber do governo, prestando muito menos de serviço do que elas ganhavam. E esse excesso de dinheiro superfaturado era um desvio de verba pública que voltava para as mãos dos políticos, que voltava para as mãos das pessoas que iam administrar esse dinheiro para diferentes destinos, conforme a gente vai contar em seguida. E existia ainda um terceiro núcleo, além do núcleo então, político-partidário, que comandava o esquema, além do núcleo publicitário, que gerava recursos desviados por meio de contratos de publicidade superfaturados, existia um terceiro núcleo, que era o núcleo financeiro. No núcleo financeiro, alguns grandes bancos, como o Banco Rural e o BMG, eles faziam empréstimos fraudulentos, inclusive empréstimos que, segundo os indícios, as evidências colhidas, nunca seriam pagos, empréstimos que favoreciam os interesses políticos partidários, que geravam dinheiro em troca de atos oficiais sobre os quais eles tinham interesse que o governo emitiria. E esse setor financeiro, além de gerar recursos, ele também lavava o dinheiro gerado pelo esquema. Então, tinham 3 núcleos: o político partidário, o núcleo publicitário e o núcleo financeiro. E para encerrar a minha explicação breve, eu vou abrir aí para você comentar, esse esquema do mensalão, para a gente entender, a gente tem que entender 2 faces dele. A primeira face é a da geração de recursos. A segunda face, igualmente importante, é a face da destinação dos recursos. Então, para você entender o mensalão,
você tem que entender de onde que o dinheiro vinha e para onde que o dinheiro ia. E de onde que o dinheiro vinha? Bom, o dinheiro vinha de corrupção em contratos superfaturados de publicidade e o dinheiro vinha de empréstimos fraudulentos que vinham do setor financeiro. Isso gerava uma montanha de dinheiro, isso é o que foi objeto da acusação. Existia indicativo de que esses esquemas aconteciam em outros órgãos públicos. Depois a Lava Jato veio revelar, mas não foi objeto daquela acusação naquele momento. Então, existiam duas fontes de recursos, que eram a corrupção e superfaturamento de contratos de publicidade, e a outra fonte eram fraudes financeiras. E aí, esse dinheiro chegava e era investido em três destinos. Lembrando que o grande organizador, segundo a acusação, era o José Dirceu, membro do Partido dos Trabalhadores. E esse dinheiro ia para três destinos. O primeiro destino era o enriquecimento ilícito dos envolvidos. Ou seja, políticos, publicitários, pessoas envolvidas enriqueciam ilegalmente. O segundo destino era a perpetuação do poder. O dinheiro era investido em campanhas eleitorais para ampliar a esfera de influência desses partidos envolvidos, para perpetuar o poder do Partido dos Trabalhadores, que era um dos grandes beneficiários desse esquema. E existia ainda um terceiro destino. Então, o primeiro destino era o bolso dos envolvidos, o segundo destino era o financiamento de campanhas eleitorais, fraudando a democracia, e o terceiro destino era comprar apoio parlamentar. Um outro modo de fraudar a democracia, em que os parlamentares vendiam o seu apoio em troca de mesadas. Aqui era o chamado mensalão. Então, para sistematizar, esquema do mensalão. 3 núcleos. Núcleo político-partidário, núcleo financeiro, núcleo publicitário. 2 faces desse esquema. A origem e o destino do dinheiro. Qual a origem do dinheiro? Os contratos de publicidade e as fraudes financeiras. E qual o destino do dinheiro? O bolso dos envolvidos, financiamento de caras campanhas eleitorais num projeto de perpetuação de poder, não só no Brasil, na América Latina. E, em terceiro lugar, o destino desses recursos era a compra de votos e de apoio dos parlamentares, fraudando a democracia. Vejam que essa corrupção ela é mais grave do que a simples corrupção de enriquecimento das pessoas. É uma corrupção que fraudava a própria democracia. Não era uma ameaça à democracia, não era um atentado contra a democracia, foi a maior fraude à democracia consumada da história, essas fraudes que a gente descobriu no mensalão e no petrolão. E qual que era o valor envolvido nesse esquema para a gente ter uma dimensão material de volume de recursos? No mensalão, a dimensão das propinas foi apontada por um laudo da Polícia Federal, a dimensão do esquema foi apontado no valor de 101 milhões de reais. 101 milhões de reais. É muito dinheiro. Lu, suas considerações, Lu? O que chama atenção nesse caso, né, Deltan, foi a maneira como ele foi orquestrado, a maneira como esses núcleos, esses 3 núcleos interagiam entre si, de modo a funcionar ali quase que como uma empresa paralela, fomentando essa corrupção no Congresso Nacional, comprando voto de deputados para apoio em projetos do governo e também para financiar campanhas políticas, perpetuando ali campanhas de interessados, né, daqueles que o partido queria que fossem eleitos. E mais grave disso é que, nesse caso, envolveu, para mim, uma das coisas mais graves foram os fundos de pensão. Fundos de pensão do Correio, fundos de pensão do Banco do Brasil, fundos de pensão até da Caixa Econômica, havia ali indícios de corrupção já naquele momento. E como esse dinheiro é retirado do trabalhador, porque esses fundos eles são para aposentadoria dos trabalhadores dessas entidades, dessas instituições, e ele era retirado para financiamento e compra de voto, financiamento de campanha e compra de voto. Então, ali para mim ainda tem uma questão social, humanitária mesmo, né? de contribuição de trabalhadores que estão se dedicando ali às suas atividades profissionais e acabam tendo as suas contribuições usurpadas pelos integrantes do que eu chamo de uma grande quadrilha instalada no Congresso Nacional. Então, isso, para mim, nesse caso, ele ainda é mais grave, porque mexeu diretamente com a contribuição desses trabalhadores que se dedicam aí anos da sua vida para garantir uma aposentadoria e que hoje repercute até hoje. Né? O que a gente tem que lembrar é que, apesar dos anos que se passaram, do mensalão para agora, até hoje, esses funcionários foram prejudicados por essas atividades ilícitas dentro dessas instituições. Então, isso é uma coisa que realmente me afeta bastante. E o outro ponto, como você bem mencionou,
é que degrada o processo democrático. E aí eu pergunto para você, quantos projetos do governo não foram aprovados segundo a representatividade, mas pelos interesses daquele que comandava ali do governo, do partido que estava ocupando o poder. Projetos de leis que foram aprovados não seguindo os critérios da normalidade do processo democrático, mas aos interesses que eram ali negociados, né, nessa banca de negócios. Então, isso para mim também é um outro ponto, que é como as democracias morrem, né? E o que esse caso trouxe e reverberou até hoje, ainda com deputados que foram presos, parlamentares presos, como impactou, como impactou, né? Porque a gente não sabe exatamente quais foram os projetos de lei, os interesses do governo que foram efetivamente comprados e que faltou a representatividade da sociedade nesses parlamentares. Com certeza, Lu, certíssima. A gente ainda vai falar de duas coisas muito importantes, pessoal. A gente vai falar qual é o papel do Lula no Mensalão, qual é o papel do Lula no Mensalão, e a gente também vai falar ainda qual foi o desfecho do Mensalão, o que aconteceu, qual foi o resultado ou a ausência de resultado. Mas antes, como eu prometi, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Não é um PowerPoint dessa vez, gente, mas é um desenho que vai sintetizar o que foi esse esquema. Vamos colocar aqui, então. Só deixa eu ver até onde que aparece aqui para vocês. Então vamos fazer aqui Vou pegar outra caneta, deixa eu pegar aqui. Aqui um resumo. Dá para ver aí? Dá para ver, Lu? Não, tá invertido, tá espelhado. Ixi, tá espelhado. Bom. Acho que você vai ter que escrever de lá para cá. Nossa, Lu, agora vai me testar, hein? Vamos ver. Agora sim. Nossa, eu nunca fiz isso. Estão me sacaneando. Resumo do Mensalão. Mensalão. Nossa, que coisa doida escrever invertido assim. Gente, ó, resumo do Mensalão. A gente tinha origem. E qual era a origem? A origem do dinheiro do Mensalão era a corrupção dos contratos superfaturados publicitários. Então, vou colocar aqui. Gente, a minha letra é ruim, mas não é tão ruim. É que escrever invertido aqui é muito maluco, viu? Primeira origem dos recursos era corrupção em contratos superfaturados. A segunda origem dos recursos era os financiamentos fraudulentos. Esses contratos, né, é bom a gente esclarecer, né, Doutan, eram feitos pelo empresas de publicidade do operador desse esquema, conhecido como Marcos Valério. Né? Ele tinha empresas de publicidade que prestavam serviços para instituições estatais. E eram dali que esses contratos eram superfaturados, ficou conhecido como Valério Oduto, né? Ele cumpriu pena, foi condenado, você vai falar disso no final. Mas é importante a gente situar, contextualizar ao que eram esses contratos. Então, eram contratos de publicidade, de convênio ali com as empresas estatais, e que, através dessas empresas, havia o superfaturamento, que era justamente por desvio do dinheiro e usando ali o sistema financeiro para destinar o recurso diretamente para o parlamentar beneficiado. Exatamente. Isso aqui parece um 2 aí, Lu, espelhado, escrevendo ao contrário aqui, pessoal, fazendo um esforço. Gente, que maluquice isso de escrever ao contrário. Então, a gente tinha a origem. Corrupção dos contratos de publicidade superfaturados, financiamentos fraudulentos de bancos que faziam parte do esquema. E agora tinha 3 destinos. Quais eram os 3 destinos? O primeiro destino era o enriquecimento dos envolvidos. Enriquecimento ilícito dos envolvidos. Qual era o segundo destino? Era o esquema de perpetuação de poder. Era o financiamento das campanhas eleitorais, e pagamento também das dívidas de campanha, dos diversos envolvidos ali, naqueles que eram beneficiados. Exatamente. Exatamente. Gente, para nunca esquecer, enfiavam o dinheiro no bolso, colocavam na campanha fraudando a democracia, porque existem várias pesquisas que mostram que quanto mais dinheiro é investido numa campanha, maior número de votos que a pessoa recebe.
Então, usavam dinheiro de corrupção, dinheiro nosso, público, seu, meu, da saúde, da educação, da segurança, para perpetuar o poder, para fraudar a democracia. Por isso que é uma corrupção tão danosa, essa corrupção dos governos do PT. Em terceiro lugar, foi usado para comprar apoio parlamentar. Comprar votos. Que entra a minha pergunta, né? Quais projetos foram aprovados, né, com essa compra de votos que, em determinados casos, nem representavam a vontade popular? Exatamente. Nem representavam os anseios da sociedade, né? Pelo contrário, atendiam aos interesses da cúpula do poder, que estavam no poder, e não os interesses da sociedade brasileira. Quais projetos que foram aprovados que não beneficiaram a população, mas atendiam os interesses dali do poder, da classe dominante política, né, que queriam que aqueles projetos fossem aprovados totalmente contrários aos anseios da sociedade, e que hoje a gente vê o resultado disso tudo, né? Porque a decadência da infraestrutura, a decadência que a gente ainda, o cidadão, sente, né, no dia a dia. Assim. Como não beneficiou, quer dizer, não era para beneficiar a população, de forma alguma. Era para atender os interesses dessa oligarquia que estava ali saqueando os cofres públicos. Né? É assim, Lu, sensacional, é isso mesmo. E a gente vai falar agora qual que era o papel do Lula. E o que o Lula tem a ver com o mensalão. Agora, antes, gente, tem gente falando aqui, nossa, que surreal, como eu entendi agora o esquema. A ideia é essa mesma, é ser bem didático para vocês entenderem o que aconteceu e a gravidade do que aconteceu. E aqui está a minha obra-prima. Gente, me deem um desconto na letra, porque eu escrevi de trás para frente, escrevi espelhado, tenta aí, é difícil, nunca fiz isso na vida. Mas, com a ajuda de vocês aqui, deu certo. Tem gente aqui falando, bora compartilhar. Se você está gostando da live, dá o teu like aí. Assim o sistema do Instagram vai entender que isso é relevante e vai entregar para mais pessoas. Se você acha isso importante, marca alguém. Entra lá na página também do Vem Pra Rua, segue o Vem Pra Rua, segue a Lu. Super legal. Tem gente falando que Deltan, você abriu meus olhos. Muito obrigada. Sucesso na caminhada. Que legal. Bacana, Adri. Que legal que você entendeu o esquema agora, que isso está ajudando você a entender a gravidade da corrupção, porque a corrupção, ela tira dinheiro da saúde, educação e segurança. Essa corrupção, como o PT fez, ela frauda a democracia, ela garante a perpetuação do poder, e se eles voltarem e implementarem esses mesmos sistemas, eles podem permanecer no poder por 10, 20, 30 anos. E a corrupção permitiu que eles fizessem a compra de votos, que eles comprassem, e foi um segundo jeito de fraudar a democracia, que é fraudar o voto dos parlamentares no Congresso Nacional. Então o parlamentar não votava no que era bom para o Brasil, pelo que ele achava bom para o Brasil. Ele votava naquilo que o governo indicava, porque ele era comprado, era vendido. Esse é o tamanho do dano da corrupção. Danifica saúde, educação, segurança, danifica o melhor interesse para o Brasil nos votos e danifica o próprio processo eleitoral. Esse é o dano que o tamanho dessa corrupção causa. A gente está falando de 100 milhões de dólares, desculpa, 100 milhões de reais no mensalão, e depois no petrolão a gente identificou só da Petrobras desviados 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. E Lula no mensalão? O que surgiu do Lula no mensalão? Gente, o Lula não foi denunciado no mensalão, as provas não chegaram a ele ao ponto de o Procurador-Geral da República acusar, mas ele foi o maior beneficiado. Por quê? Porque ele conseguiu a governabilidade do governo dele, e ele, como líder máximo do Partido dos Trabalhadores, conseguiu recursos que foram investidos para perpetuar o poder, para esse projeto de permanência no poder. E, embora no petrolão não se tenham descoberto evidências de envolvimento direto dele que permitisse uma acusação, depois veio a Lava Jato, e a Lava Jato conseguiu provas adicionais, e só de benefício direto a ele nos esquemas de corrupção, que são paralelos até temporalmente ao mensalão, os esquemas da Petrobras vinham desde 2003, em razão desses esquemas de corrupção, a Lava Jato acusou e ele foi condenado, depois foi anulado pelo Supremo, do mesmo modo como o Supremo anulou os grandes casos de corrupção da história, ou deixou prescrever, mas ele foi condenado e acusado por benefícios diretos a ele de 30 milhões de reais em valores atualizados, consistente não só lá no apartamento triplex, não só nas reformas, cozinha, etc., do sítio de Atibaia, mas no apartamento, do lado do apartamento de que ele vivia em São Bernardo do Campo, em que ele quebrou a parede e passou a usar. Essa era a terceira acusação da Lava Jato, que não chegou a ser julgada porque o Supremo derrubou os casos antes. Então, na Lava Jato se chegaram às provas do envolvimento
do Lula, sim, ele foi acusado, foi condenado em 3 instâncias no primeiro processo, em 2 instâncias no outro. No terceiro processo ia ser julgado ainda e o Supremo derrubou tudo, não absolvendo jamais, mas sim anulando o caso. E o que a Lava Jato revelou é que o mensalão foi apenas uma face de um esquema muito maior, que envolvia não só Correios, que envolvia não só contratos publicitários, mas que envolvia Petrobras, que envolvia Ministério do Planejamento, que envolvia outros órgãos públicos, inclusive, como a Lu mencionou, os fundos de previdência que foram saqueados. Então, onde a gente destampava, havia a corrupção. E onde destampava, havia uma corrupção sistematizada, não só sistêmica espalhada, mas sistematizada no sentido que era organizada. Qual partido ia ganhar quanto, o percentual, os lavadores de dinheiro. Eu nunca se viu nada parecido na história do Brasil. E é importante a gente nomear também os nomes, Deltan, dos envolvidos. Porque, veja, era o José Dirceu, que foi considerado o organizador de todo esse esquema, era o ministro da Casa Civil. O Genuíno era o presidente do PT na época, e eles eram responsáveis por esse núcleo político de fazer a interlocução com os partidos e com os parlamentares. Depois, o tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, que era quem administrava ali, destinava, para quem seria destinado os recursos, ali os combinados, os arranjos financeiros, passava ali pelo Marcos Valério e pelo Delúbio Soares, para chegar no fim no Banco Rural e no BMG e outros bancos privados e públicos envolvidos também nessas operações de empréstimos fraudulentos. Então é importante a gente dar nome, porque essas pessoas estão voltando ao cenário político. A gente está vendo aí o José Dirceu em plena campanha eleitoral ao lado de Lula. Ele não foi sequer expulso do partido, porque o tesoureiro do PT ainda foi expulso do PT, o Delúbio Soares. Mas o José Dirceu, o Genuíno e outros envolvidos nesse esquema do mensalão não sofreram qualquer represália por parte do Lula e de outros integrantes do Partido dos Trabalhadores. E vamos lembrar que esse esquema ele começou logo no primeiro mandato do Lula, quer dizer, ele já veio praticamente pronto, toda essa estrutura para ser colocada em prática, de um partido que jurou por décadas combater a corrupção. E, Lu, então, veja a ironia disso, né? Um partido que se colocava como um partido ali honesto, de pessoas honestas, e de fato tinham muitas pessoas dentro dos quadros do PT que poderiam até validar essa honestidade, essa integridade. A gente mesmo sabe de lideranças antigas da fundação do partido que validavam isso. Porém, ao longo aí das décadas das experimentações políticas que foram sendo utilizadas, eles foram se modificando e instalaram o maior sistema de corrupção da história do Brasil, sequer do mundo, né? Assim, Lu, então o mensalão foi a porta de entrada, né, do PT nesse cenário. É assim, Lu, e é importante a gente entender a reação do Lula quando esse esquema veio à tona. O que o Lula fez? Gente, se você é um diretor de uma empresa, do instituto, e uma pessoa que é teu braço direito te engana, te trai e pratica corrupção, você expulsa ele do teu instituto, da organização, do partido, do que for. Você vai buscar responsabilizar, você vai esclarecer a público que aquilo não foi uma coisa correta, não faz parte do teu procedimento. Mas o que aconteceu? O que o Lula fez? O Lula não fez nada disso. O Lula ficou minimizando esse esquema e o Lula seguiu do lado de pessoas como o José Dirceu, que nunca foi expulso do partido. Nunca foi expulso do partido. Quem foi ser expulso do partido, que eles instauraram o procedimento para excluir, foi o Palocci, que delatou o esquema. Quem foi condenado pelo esquema com fartas provas de corrupção, não, continuou lá no partido. Do lado, tá? Hoje tem uma notícia agora desse mês que ele estava fazendo parte de um ato de campanha do Lula. E mais, o Lula, ele tentou enganar as pessoas, dizendo que esse era o esquema de Caixa 2. Essa foi a grande gambiarra que eles fizeram foi a narrativa petista, no caso do mensalão. Gente, não tem nada a ver a corrupção. Como é que ele criou essa narrativa e por que ela colou? Vou explicar para vocês de um modo que você nunca entendeu também. Esse é outro segredo para você entender o mensalão. O que o Lula vem e fala? Ele fala o seguinte, o dinheiro era investido em parte nas campanhas eleitorais e não era declarado, então era Caixa 2. Mas, gente, o que define se um dinheiro é Caixa 2 ou é corrupção não é a destinação do dinheiro, é a origem do dinheiro. Se a origem do dinheiro é desvio de dinheiro público mediante superfaturamento em contratos de publicidade, se a origem do dinheiro
são financiamentos fraudulentos de bancos que são beneficiados por atos públicos. Isso aqui é corrupção. O dinheiro vem de corrupção, pouco importa o destino do dinheiro. Se o dinheiro vai para a campanha eleitoral, é um dinheiro de corrupção que vai para a Caixa 2, sim, vai para a Caixa 2, mas é um dinheiro que é a corrupção na fonte. O que define se algo é corrupção não é a origem e não o destino do dinheiro. O dinheiro ia para a Caixa 2, ia sim, ia também para o bolso dos envolvidos, ia também para outro tipo de corrupção, que era a compra de votos. Mas a questão é que o dinheiro todo no mensalão era de corrupção, porque a origem era corrupta, a origem era o desvio de dinheiro público, a origem era o superfaturamento de contratos, a origem eram pagamentos de bancos disfarçados de empréstimos para obter atos públicos benéficos àqueles bancos. Então, a origem era a corrupção. E aí ele veio com esse discurso, não era só dinheiro não declarado de campanha. Balela! Basta olhar a condenação dos ministros do Supremo contra os condenados do mensalão. Balela, gente. Então, é muito importante entender isso. E é muito importante ver ainda que João Paulo Cunha, um mensaleiro condenado, que era foi presidente da Câmara dos Deputados, um deputado do PT, João Paulo Cunha, estava frequentando agora os atos de campanha do Lula, junto a empresários, junto a outras lideranças. Ele estava lá do lado do Lula. Então, gente, ele está andando com as pessoas condenadas no mensalão por corrupção, por desvio de dinheiro público. Então, o Lula ele não buscou a punição dos culpados. Ele, pelo contrário, ele segue junto, caminhando junto com pessoas condenadas no mensalão. Ele minimizou, ele jamais reconheceu o erro, eles não expulsaram as pessoas corruptas. Pelo contrário, seguem como líderes do partido, como José Dirceu. O mensalão, ele mostra que a reação do PT não foi uma reação de expulsar os condenados do PT. Não, foi uma reação de passar a mão na cabeça. Isso indica que era um sistema, que era algo do partido, era próprio do partido. E se eles fizeram isso no mensalão, e durante o mensalão eles estavam praticando petrolão, gente, é um sistema, porque eles têm um projeto de domínio, um projeto de perpetuação de poder. E isso é o que mais me preocupa, porque eles estiveram dispostos a passar por cima da lei, praticar crimes de corrupção para alimentar um projeto de perpetuação no poder. E qual foi o desfecho do mensalão? Vamos passar para o desfecho? Você quer fazer mais algum comentário sobre isso que eu falei agora, Lu? Não, vamos passar para o desfecho. Eu ia justamente comentar isso, que o PT nunca fez um meia-culpa, né, das barbaridades que cometeu e do quanto prejudicou o país com medidas como essa. Não fizeram nunca meia-culpa, nunca assumiram, pediram desculpas para a sociedade brasileira. Nem o próprio Lula, né, ele reconhece que houve ali, mas ele não se coloca como ele sendo um protagonista disso tudo. Então, é muito danoso a gente ver essas pessoas voltando a ocupar ali algum papel de destaque na política brasileira. É muito assim, prejudicial. É assim, Lu. E o que aconteceu no mensalão? Gente, o mensalão foi um raro caso em que a justiça brasileira puniu corruptos. Foi um raro caso, raríssimo, um ponto fora da curva. Agora, mesmo nesse caso, eu vou mostrar para vocês que as penas aplicadas viraram pó. Eu vou mostrar para vocês que mesmo no caso que fugiu da impunidade, o resultado foi, na prática, a impunidade. A gente está falando de pessoas responsáveis por um esquema de desvio de dinheiro de 100 milhões de reais. O personagem central, apontado como líder, era José Dirceu. Há quantos anos de prisão José Dirceu foi condenado? Há pouco mais de 7 anos de prisão. E foram condenadas quantas pessoas? Vamos fazer um geral aqui. Esse caso ele terminou em 2014. Lembra que ele começou em 2006. Então esse caso terminou 8 anos depois. Isso só tramitando em uma instância. Casos complexos de corrupção, eles demoram. E a gente tem 4 instâncias. Imagine se esse caso passasse por 4 instâncias, demorando mesmo tempo. Esse caso demoraria 32 anos. E tem gente que quer que corrupto só seja preso depois de passar pelas 4 instâncias. Hoje é assim. O Supremo acabou com a prisão em segunda instância. É esse o país que você quer viver? Um país em que quem nos rouba não é punido porque demora 32 anos o processo e no final prescreve? Reina a impunidade? Não é o país que eu quero viver. Vocês acham que o PT e os ministros escolhidos pelo PT vão votar a favor da prisão em segunda instância? Jamais. Basta ver como que Lewandowski, Toffoli e os ministros próximos ao PT, que têm tido um alinhamento com o PT, votaram nesse quesito da prisão em segunda instância. Se você quer viver num país em que a pessoa rouba, leva embora e não é punida, tem uma receita simples. Permita que o PT volte para a cena do crime, que ele volte para o poder. Então, esse caso... Não é só de corrupção, né, Deltan? A prisão em segunda instância, ela afeta a sociedade como um todo.
porque Exato. engloba também outros criminosos que não estão sendo devidamente punidos. Qual é a mensagem que a gente passa para essa sociedade? Exatamente. E esse caso, então, ele terminou em 2014, 8 anos depois, e com a condenação de 24 mensaleiros e a absolvição de 13 deles. Quanto aos outros 3, porque eu falei de 24, mas 3 o total era 40 acusados, né? 40. 24 foram condenados, 13 foram absolvidos, dá um total de 37. E os outros 3, o que aconteceu? Um faleceu, um fez acordo para prestar serviço à comunidade e um outro caso foi remetido para a primeira instância. Então, a gente pode dizer, grosso modo, 24 condenados, 13 absolvidos e outros 3 tiveram outros destinos. Nesse caso, a justiça parece que foi efetiva, mas eu vou mostrar para vocês por que não foi. 1 ano depois das prisões, só 7 dos 20 condenados a regime fechado seguiam atrás das grades. Vou repetir. 1 ano depois das prisões, apenas 7 dos 20 condenados à prisão em regime fechado seguiam atrás das grades. Outros 7 desses 20 estavam cumprindo pena em casa. E 5 deles estavam em regime semiaberto, em que pode trabalhar durante o dia e dormir à noite na prisão ou dormir à noite em casa com tornozeleira eletrônica. Passaram 2 anos de prisão e o que aconteceu depois de 2 anos? Eu falei agora o que aconteceu depois de 1 ano. Agora, 2 anos depois da prisão, como é que estava a situação? Os maiores políticos mais relevantes do esquema, como José Dirceu, do PT, Pedro Henri, do PP e Valdemar da Costa Neto, do PR, condenados a pouco mais de 7 anos de prisão, já tinham sido todos indultados, perdoados completamente. Gente, maior escândalo de corrupção da história. Atores centrais, depois de 2 anos, menos de 2 anos de começo de cumprimento da pena, estavam totalmente perdoados, indultados. Esse é o nosso sistema. O PT, ele tem um modo de ver o bandido que trata o bandido como vítima. É aquilo que a gente chama, e o Roberto Mota chama, de bandidolatria. Eles tratam o bandido como vítima e o policial como bandido. É uma inversão total de valores. Então eles faziam, no governo do PT, decretos de indulto penal no final do ano, todo final do ano, em que eles perdoavam grande parte da pena dos criminosos. E no caso dos corruptos, chegou a perdoar 80% da pena. A gente imagina isso, uma piada de mau gosto vira pena. O cara cumpre Desvio de milhões dos 20%. cofres públicos. 100 milhões de reais, isso mesmo, desviados. 100 milhões de reais. E o cara cumpre 1/5 de uma pena de 7 anos, menos de 2 anos, e o cara estava perdoado. Perdoado por ter roubado da gente 100 milhões de reais. Essa era a prática do governo do PT, uma prática de indulto, de bandidolatria, de passar a mão no bandido como se fosse vítima e de olhar para o policial como se ele fosse o culpado. 4 anos depois da detalhe, prisão. né, doutor? Dinheiro que não foi destinado, né, para a área da saúde, para a segurança, para a educação. As pessoas reclamam da falta de infraestrutura no país, mas, ao mesmo tempo, continuam elegendo pessoas com essas características. Então, a sociedade precisa ser alertada, precisa acordar. Gente, a gente não pode mais ser conivente com nada disso. E a gente tem que exigir que as instituições se fortaleçam e cumpram o seu papel institucional. Então, fica aí a dica para quem está nos ouvindo da necessidade da participação popular e da cobrança diante das instituições, porque é revoltante. Todo esse relato que o doutor está nos trazendo, que é uma verdadeira aula de cidadania, inclusive, de como a gente pode mudar a nossa forma de pensar e não mais compactuar com isso, não elegendo essas pessoas. Não elegendo. Agora a gente tem aí um cenário eleitoral próximo, daqui a alguns dias, correndo um grande risco de fazer todos esses agentes voltarem para a cena do crime. É estarrecedor. É assim. Então a gente falou que 1 ano depois já estava quase todo mundo solto, que 2 anos depois os atores centrais já estavam indultados. E o que aconteceu 4 anos depois? Vamos passar 4 anos depois do começo do cumprimento da pena. 4 anos depois das prisões, só um dos condenados estava preso. Só um, que era o Marcos Valério. Só ele. Então veja que o mensalão foi um resultado de um esforço grande do Supremo Tribunal Federal. Ele passou 1 ano julgando esse caso. Se você pegar todo o número de sessões de julgamento plenárias de todo o tribunal reunido, dá o equivalente a 1 ano. Um tribunal que julga 100 mil casos por ano passou 1 ano dedicado a julgar só um caso. Veja como é feito para não funcionar o foro privilegiado. Nesse caso que rompeu a impunidade, 2 anos depois estava todo mundo perdoado, os atores centrais do esquema no mensalão. Isso mostra como o nosso sistema de justiça é uma piada, e uma piada de mau gosto, quando você fala de punir os culpados e de cuidar das vítimas, dos inocentes.
A gente vive uma inversão de valores. A gente tem que restabelecer as regras. Eu sou cristão, eu gosto muito de uma mensagem central da Bíblia, que está lá em Romanos 13, que é a mensagem de que o governo, a missão central do governo é garantir justiça. Porque é só em cima de uma base de justiça que você pode construir prosperidade. E a gente vive num país em que o culpado se passa a mão na cabeça dele, sai inocentado, sai anulado, sai prescrito o seu caso, o culpado sai indultado, e enquanto o policial, o promotor e o juiz são os perseguidos no final da história. Essa é uma equação que a gente precisa desinverter. E por isso que eu tomei a decisão de ir para a política, por isso que movimentos apartidários como o Vem para a Rua têm lutado por trazer consciência cívica, lutado contra a corrupção, porque a gente precisa mudar essa realidade. E eu queria fazer alguns destaques, Lu, para a gente encaminhar para o encerramento. Um destaque, mensalão. 3 destaques do mensalão eu vou fazer. Primeiro destaque, aí eu quero que você faça o que você gostaria de destacar, tá, Lu? Destaque. O mensalão ele trouxe provas de que indicação para cargos públicos são feitas para arrecadar propinas, o que depois a Lava Jato veio a comprovar numa extensão muito maior. Segundo destaque, o dinheiro foi utilizado para comprar apoio parlamentar, para comprar governabilidade e para enriquecer os envolvidos. Houve aí a maior fraude à democracia consumada da história, comprovada pelo mensalão e comprovada pela Lava Jato. E terceiro destaque, foram 8 anos de julgamento, um tempo absurdo, e foi garantida a impunidade, mesmo no caso que rompeu a impunidade, que foi o mensalão, foi garantida na prática a impunidade ou uma pena irrisória diante da gravidade dos crimes cometidos. Lu, teus destaques. Então, eu queria destacar que as estatais não podem servir, né, para uso político. Elas precisam prestar o serviço a que são destinadas. Então, esse é o primeiro ponto. Essas indicações políticas acabam comprometendo o funcionamento dessas instituições, como foi a dos Correios, que acabou prejudicando, inclusive, a normalidade das atividades daquela empresa, gerando prejuízos absurdos pagos pelo contribuinte, né? Então, quando uma estatal dá prejuízo por conta da corrupção que está sendo exercida dentro dela, quem paga o prejuízo somos nós brasileiros. Então, a gente paga 2 vezes, paga 3. Primeiro, porque não recebemos os serviços essenciais com o dinheiro que está sendo desviado. Segundo, porque a empresa dando prejuízo, a gente acaba arcando com isso também e não tendo serviço no final, na ponta final, que nós somos consumidores dessas empresas estatais. Então, a gente precisa realmente rever esses valores. O segundo ponto que eu quero destacar, a questão da impunidade, da sociedade pressionar esse novo Congresso Nacional que acabou de ser eleito, para que a prisão em segunda instância seja aprovada de forma definitiva. Existem ali 2 projetos tramitando, uma PEC e um projeto de lei. Então, não é falta de iniciativa, é falta de pressão da população para que esses projetos realmente sejam definitivamente aprovados para a gente acabar com esse sentimento de impunidade. O outro destaque é que a compra de votos acaba prejudicando a democracia, porque os parlamentares não votam de acordo com os anseios da sociedade e votam pelos interesses político-partidários que estão instalados dentro do parlamento e contraria todo e qualquer processo democrático saudável. Então, a gente tem aí 3 pontos importantíssimos, que você já colocou os seus, eu coloco esses para reforçar, do perigo que se dá e o resultado que isso traz, não só na questão da impunidade, mas como nós, como sociedade, somos prejudicados pela falta de serviços adequados, serviços básicos adequados que o Estado deveria focar, a saúde, a segurança, a educação, que é tudo aquilo que o cidadão brasileiro mais reclama e mais sente falta na ponta final. A gente não tem a educação, não tem a saúde e não tem a segurança. A gente está vendo aí os índices da criminalidade aumentarem significativamente em São Paulo. Crimes bárbaros estão sendo cometidos, de novo, muitos deles por roubo de celular. Pessoas estão morrendo por roubo de celular e a gente vê um candidato à presidência da República defendendo o bandido que rouba o celular, enquanto pessoas, adolescentes, jovens e parentes, famílias estão sendo mortos por criminosos que não têm medo nenhum porque a impunidade está garantida. Então esse é um outro ponto. E a gente exigir, né, que as instituições funcionem, porque a corrupção afeta a produtividade da nossa economia e a gente precisa de uma reforma política, e é isso uma das coisas que você pode vir a falar depois, porque vai ser uma das pautas que eu tenho certeza que você vai defender como deputado federal,
a reforma política, para que essas instituições exijam que partidos políticos sejam mais efetivos no combate à corrupção, fazendo ali um saneamento dentro dos seus quadros. É importante a renovação com qualidade. Nós aqui do Vem Pra Rua defendemos o projeto 200 mais, visando isso. Você foi um grande divulgador, embaixador dessa causa. Eu espero que ela continue, porque é assim que a gente vai melhorando esse ambiente legislativo e produzindo deputados, parlamentares, senadores melhores, voltados a defender com postura republicana, para fazer a política de forma a beneficiar o cidadão e não as entidades políticos partidários, não os interesses próprios, muitas vezes ligados a casos de corrupção. É sim, Lu, com certeza. E, pessoal, não poderia deixar de mencionar que eu estou relançando o meu curso Entenda a Corrupção nesse mês com o maior desconto que eu já dei na história, de 28%, que é um curso que busca ensinar qual que é o problema da corrupção, qual é a solução, ensinar as pessoas sobre como conversar sobre esse assunto com influência, com autoridade, que é um assunto que está presente desde o mensalão, sem parar, em todas as eleições. É um assunto essencial para esse momento. Eu sempre vou falar sobre esse assunto de graça, de modo gratuito para as pessoas, nas minhas redes sociais, com qualidade, porque essa é a minha causa. Agora, se você quer conhecer melhor esse conteúdo, de modo sistematizado, com materiais de apoio, entendendo as razões de impunidade, conhecendo outros casos, como o dos anões do orçamento que a gente mencionou, conhecendo as causas da impunidade, prescrição, outros casos, conhecendo as razões pelas quais os tribunais anulam os grandes casos de corrupção ao longo da história e conhecendo como outros países conseguiram vencer esse problema, eu queria convidar você para se inscrever no meu curso, para ser meu aluno. Você encontra o meu curso na bio, no link, ou diretamente no meu site, deltandalagnol.com.br. Lá tem um link lá para o curso, você clica, você vai dar na página do curso. Esse é um curso que eu sempre dei há mais de década em universidades, para vários alunos. Eu estudo esse assunto há muito tempo. Agora, a tecnologia nos permitiu a gente ser professor das pessoas diretamente, sem intermediários. Então, eu queria convidar quem quer saber mais sobre esse assunto, quem quer se interar sobre isso, quem quer saber conversar sobre isso, levar argumentos com substância para as outras pessoas sobre esse assunto de corrupção, para se tornar também nosso aluno. Vai ser meu privilégio poder ser professor de vocês. E queria dizer que é um assunto que eu sempre vou tratar também aqui com vocês. Eu vou deixar essa live gravada, pessoal, para quem quiser acompanhar, revisar, entender, porque a gente precisa tratar desse problema. É um dos problemas centrais do Brasil. A gente precisa enfrentar isso. E eu queria agradecer demais, Lu, você por essa live. Queria reconvidar todo mundo para dar um like aí na página do Vem Pra Rua, quem não está seguindo, para dar um like na Lu, seguir a Lu, que são atores centrais desse processo de mudança. Se você gostou dessa live, não deixa de curtir, marcar outras pessoas, convidar para assistir. E queria agradecer demais você, Lu, por tua presença nessa live, por essa parceria ao longo do tempo, lutando por boas causas. Desde que eu estava na Lava Jato, Vem Pra Rua sempre um movimento, foi um exemplo, lutando por boas causas, por boas pautas. E queria, além de agradecer, dizer uma coisa muito curiosa também do Mensalão, que eu vou encerrar com a última curiosidade e passar para você encerrá-lo, que o caso Mensalão, ele foi encerrado no dia 13 de março de 2014. 13 de março de 2014. 4 dias depois, 17 de março de 2014, veio a primeira fase da Lava Jato, mostrando que ao longo de todo o processo do Mensalão, as mesmas pessoas, várias das mesmas pessoas, seguiam envolvidas no esquema do Petrolão e desviando dinheiro público. Ou seja, pessoas continuam confiando na impunidade. Existe uma máquina de perpetuação de poder que confia na corrupção, e é contra essa máquina que a gente lutou e que eu vou seguir lutando. Lu, muito obrigado, obrigado, obrigado. Queria abrir um espaço para suas considerações finais e dizer que eu estou sempre à disposição de vocês, Vem Pra Rua, para lutar por boas causas. Vamos sim, lutar por projetos como 200 mais e muitos outros projetos de interesses brasileiros. Betão, obrigada a você por ter se engajado desde muito novo nessa causa, levando aí como uma missão. Você citou Lucas, que é um dos meus santos favoritos pela mensagem, toda a atividade que ele exerceu. Eu tenho até um livro para recomendar, Lucas, Médico de Homens e Almas. É um livro interessantíssimo, fica aí uma dica. E a sua missão, né? Essa missão de combater a corrupção. E é importante a gente acrescentar que países que conseguiram superar casos de corrupção sistêmicos acabaram melhorando muito os índices de IDH, de desenvolvimento. Então, os benefícios que traz quando a população se une em torno dessa causa.
para combater a corrupção e exigir que as instituições cumpram o seu papel, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é tem um papel relevante, garantindo aí o Congresso Nacional, agora cobrando os novos parlamentares a defender a prisão em segunda instância, para que a impunidade seja menos garantida para os criminosos. E agradecer você pelo curso que você proporciona. Eu acho que recomendo aqui para que todos façam. Quem acompanha a corrupção, quem acompanha como vem para a rua, que já há muitos anos atua, entende os mecanismos, entende as consequências e os desastres sociais que a corrupção causa para um país. Então, quero também deixar recomendado para que todos se inscrevam no curso do Deltan. É um curso de extrema relevância, como um exercício de cidadania, como para que você possa exercitar isso, conhecendo. Porque quando a gente não conhece, pessoal, quando a gente não entende os mecanismos, a gente não sabe nem por onde começar a exercer essa cidadania. E sermos cidadãos mais participativos. Então, agradeço a todos que nos acompanharam. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você, conversando sobre um assunto tão relevante. Legal, obrigado demais, honra minha. E deixa eu contar uma curiosidade. A minha primeira turma do curso eu lancei no ano passado. E agora, com a tua recomendação, eu estou mais ainda honrado, lisonjeado pelo curso, viu? Obrigado demais. E a minha primeira turma do curso eu lancei ano passado, e uma das minhas alunas foi a Patrícia Aleotti, daqui de Cianorte, onde eu estou, que depois acabou se lançando candidata. Ela não acabou não sendo eleita, mas ela se lançou candidata para fazer a diferença, porque ela se sentiu inspirada a buscar a transformação. Essa é uma das principais pautas dela, assim como vários alunos estão promovendo a transformação por meio de uma série de projetos, porque esse curso ele tem por objetivo não só ensinar sobre corrupção, sobre o problema, não só ensinar sobre qual é a solução sobre esse problema, mas também inspirar a transformação, capacitar as pessoas. Eu levo conversas sobre, por exemplo, como você tratar de assuntos como corrupção e política em um ambiente polarizado, com base em dicas de negociação dos professores de Harvard. Eu falo, por exemplo, sobre como a gente pode, no ambiente polarizado, tratar de temas como política e corrupção com argumentos que permitam construir uma conexão emocional com as pessoas, a partir de um livro de um professor norte-americano, que é o Robert Patton. Eu falo também sobre como que a gente pode entender a polarização a partir de uma leitura super bacana do professor Jonathan Haidt, que explica a diferença entre esquerda e direita, e muitas outras coisas. Essa é apenas uma das aulas. Ele já deu uma palhinha aqui para a gente. Eu acho que eu vou me inscrever também. Ah, legal. Já fiquei motivada, só para o Robert Patton, já fiquei motivada. Legal, e acho que isso tem que servir de inspiração mesmo. E fico feliz de saber que tantas pessoas ali, conhecendo o seu trabalho e enriquecido ali por esse conteúdo, se resolveram se colocar à disposição da sociedade para nos juntar a nós, né? Pessoas aí que estão engajadas nessa causa há tanto tempo, visando um país melhor para todos. O resultado com certeza virá. Assim, show. Lu, obrigado. Beijos. Beijos, pessoal, muito obrigada. Uma boa noite. Todo mundo vem pra rua. Ó, eu vou só te contar. Eu comprei aquela câmerazinha, viu? Comprei a câmera, tô equipadíssima. Hoje eu não estou usando porque eu não consegui fazer a conexão. Boa, isso aí. Mas na próxima eu vou estar com o meu arsenal pronto. Legal, bom demais, o show, boa. Olha aí, pessoal, vou dar dicas também para quem quiser ser youtuber, quem quiser fazer gravações, fazer lives. Vou passar minhas dicas também. Valeu, Lu. Boa, pessoal. Grande beijo. Boa noite. Grande beijo. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Maria Andrade. Lei da ficha limpa não existe mais. Vou pegar esse tema para falar numa próxima live. Super legal. Bacana, pessoal. B. Araújo. Legal, Shirlainer. Legal, obrigado pela força, obrigado pelo apoio. Legal, pessoal, super gostoso receber essas mensagens de vocês. Edward Bandeira, obrigado pela força. Legal que você tem orgulho do nosso trabalho, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez juntos. É um trabalho seu também, viu? Bacana. Legal, pessoal. Isso aí, que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Mais uma vez, obrigado, viu? Um grande abraço a todos. Vou deixar a live salva. Então, boa noite para todos. Boa noite.